A caixa de papelão bateu no chão da calçada com um baque seco, e Viviane ficou olhando para ela por uns 3 segundos antes de entender que aquilo era a vida dela dentro de uma caixa. Era uma quinta-feira. Chovia fino, aquela garoa paulistana que não molha e não para. Os 2 meninos estavam na escola, e ela tinha até às 3 da tarde para sumir do apartamento do Higienópolis antes que Marcos chegasse com o advogado. Foi o que a sogra disse pelo interfone, com a voz de quem está cancelando uma reserva de restaurante. Viviane, você tem até às 3, seja sensata. Ela pegou o que cabia numa mala e numa caixa. Deixou a vasilha da Wedgwood, o quadro que tinham comprado em Floripa, o casaco de inverno que ela amava. Não por descuido, por orgulho, o tipo de orgulho burro que a gente só reconhece meses depois, olhando para o próprio rosto no espelho de um quarto de pensão. O papel que Marcos tinha deixado na mesa da cozinha dizia que ela assinara um acordo pré-nupcial, renunciando a qualquer participação nos bens do casal em caso de separação por conduta incompatível com os valores da família Andrade. Tinha o nome dela ali, a assinatura, o cartório. Ela ficou olhando para aquilo como se olhasse para um documento em idioma que nunca tinha estudado. Marcos Andrade, 38 anos, CEO do Grupo Andrade de Alimentação e Varejo, filho de Neuza Andrade, neto do fundador. 8 anos de casamento, 2 filhos, e uma assinatura num papel que ela tinha certeza, absoluta certeza, de que não era dela. Mas ela não tinha advogado. Não tinha dinheiro próprio. Marcos nunca tinha achado necessário ela trabalhar. Não tinha família em São Paulo. Tinha 2 meninos de 5 e 7 anos que iam sair da escola às 3h30 esperando a mãe. Então ela pegou a caixa, a mala e foi. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E se você chegou agora no canal, aperta inscrever porque essa história ainda não acabou não. O quarto na pensão da Dona Cleusa em Pinheiros custava R$ 800 por mês e tinha uma janela que dava para uma parede. Viviane ficou 3 semanas pagando com o que tinha no cartão antes que Marcos cancelasse o cartão. Ela tinha 42 anos, tinha se formado em administração, mas fazia 12 anos que não usava o diploma para nada além de enfeite de parede. Tinha 2 filhos que dormiam na mesma cama que ela, enquanto ela ficava acordada, olhando para o teto contando as trincas no reboco. O Gustavo, o mais velho com 7 anos, perguntou uma vez: "Mãe, a gente vai morar aqui para sempre?" Ela disse que não. Não tinha certeza nenhuma se estava mentindo. O que ela tinha era uma habilidade que nunca levou a sério. Ela sabia fazer brigadeiro. Não o brigadeiro comum, não. O brigadeiro de colher com flor de sal, o de pistache com calda de laranja, o de caramelo com pimenta rosa. A sogra nunca perdeu a chance de chamar aquilo de passatempo de dona de casa. Mas os convidados sempre esvaziavam a bandeja antes do jantar acabar. A Fernanda, uma vizinha de pensão que trabalhava de recepcionista, provou um no primeiro sábado e disse: "Você deveria vender isso." Viviane disse que não sabia vender. Fernanda disse: "Você sabe fazer. Vender a gente aprende." A primeira encomenda foi para o aniversário da filha da Fernanda. 30 brigadeiros por R$ 80. Viviane usou a cozinha compartilhada da pensão às 5 da manhã, porque era o único horário em que estava livre, com os meninos ainda dormindo, e ela de avental sobre o pijama, derretendo chocolate no fogão velho. Ela entregou a caixa com um laço de cetim que comprou por R$ 2 na Feira da Liberdade. A filha da Fernanda postou uma foto. A foto teve 240 curtidas num domingo de manhã. Na segunda-feira, Viviane tinha 6 encomendas novas. Não foi mágico. Não foi uma virada linda de filme. Foi ela acordando às 4 da manhã todos os dias, fazendo conta em papel de caderno de escola, errando a textura do caramelo pela 3ª vez numa semana e jogando tudo fora e começando de novo com o pouco que tinha sobrado da compra. Foi ela aprendendo a emitir nota fiscal no computador velho que a Fernanda emprestou. Foi ela descobrindo que entrar no CIMEI era mais simples do que parecia e mais importante do que ela pensava.
Os meninos ajudavam a colocar os laços nas caixinhas. O Eduardo, o mais novo, com 5 anos, ficava com a língua para fora de concentração, tentando fazer o laço igual ao da mãe. Numa noite, depois de eles dormirem, Viviane abriu o caderno e somou. Em 2 meses, tinha faturado R$ 3.200. Não era nada, era tudo. Ela escreveu no canto da página, Viviane Confeitaria. Riscou. Escreveu, Vivi Doces. Riscou de novo. Escreveu, 50. Não sabia por quê. Fechou o caderno. Naquele mesmo período, Marcos Andrade estava sentado na sede do Grupo Andrade, na Faria Lima, ouvindo a mãe falar sobre a situação resolvida, como se Viviane fosse um vazamento de cano que tinha sido consertado. Ela não vai aparecer, disse Neuza, ajeitando o anel no dedo. Você conhece ela. Orgulho demais para pedir ajuda, juízo de menos para lutar. Marcos ficou olhando pela janela. Lá embaixo, a Faria Lima pulsava com aquele trânsito que nunca para. E os meninos? Os meninos são Andrade. Eventualmente, ela vai precisar de dinheiro e vai chegar aqui pedindo acordo. Ele não respondeu. Havia alguma coisa no silêncio dele que Neuza não soube ler naquele momento, e esse seria o primeiro erro dela numa série de erros que iam custar caro. O que Neuza não sabia é que Marcos tinha seus próprios motivos para querer Viviane fora. Motivos que não tinham nada a ver com valores de família e tudo a ver com um contrato que o Grupo Andrade estava prestes a assinar com um fundo de investimento estrangeiro. Um contrato que exigia que a estrutura societária da empresa fosse limpa, sem participações conjugais não formalizadas que pudessem complicar due diligence. Viviane, tecnicamente, como esposa sem acordo patrimonial real, poderia ser considerada interessada nos bens do marido. O acordo pré-nupcial que Marcos apresentou resolvia esse problema. O problema era que Viviane nunca tinha assinado aquele acordo, só que ela não tinha como provar isso. Ainda, 6 meses depois da caixa de papelão na calçada, Viviane alugou uma cozinha industrial compartilhada no Bom Retiro por hora. Era longe, a condução era difícil com as caixas de entrega, mas a produção virou outra coisa. Ela conseguia fazer 200 unidades por turno. Contratou a primeira ajudante, Priscila, 17 anos, filha da lavadeira do prédio vizinho à pensão, que precisava de renda e tinha mãos rápidas e boca fechada. A Priscila perguntou, na primeira semana, Dona Viviane, qual é a meta? Viviane disse sem pensar. 50 lojas. Priscila riu. Viviane não riu. Foi nessa mesma semana que ela ligou pela primeira vez para o Rodrigo Melo, que tinha sido colega dela na faculdade e virou advogado especialista em direito empresarial. Ela não ligou pedindo favor, ligou perguntando quanto custava uma consulta. Rodrigo disse, para você nada, fala o que aconteceu. Ela contou, tudo, a assinatura, o papel, o cartório, a data. Rodrigo ficou quieto por uns 10 segundos. Depois disse, Viviane, você se lembra onde estava na data desse acordo pré-nupcial? Ela foi ao caderno onde guardava tudo. Encontrou a data e lembrou. Estava em Curitiba, com os meninos visitando a única amiga que ainda tinha de antes do casamento. Tinha foto, tinha passagem, tinha nota de hotel. Você estava fora de São Paulo no dia em que supostamente assinou esse documento num cartório da capital, disse Rodrigo, devagar, como quem está montando uma peça por vez. E, então a assinatura é falsa. Viviane não disse nada por um momento. Depois perguntou, quanto tempo leva para provar isso? Depende de quanto dinheiro você tem para tocar o processo. Agora nenhum. Daqui a alguns meses, me liga em 3 meses, disse Rodrigo. E continua fazendo o que estiver fazendo. O que ela estava fazendo cresceu mais rápido do que qualquer previsão que ela mesma tivesse feito naquele caderno. No 9º mês depois da separação, ela tinha parado de vender só brigadeiro. Tinha desenvolvido uma linha de doces regionais cocada de forno, quindim, bolo de rolo, cajuzinho, mas com apresentação que parecia de confeitaria europeia. Embalagem craft, com lacre de cera, etiqueta em tipografia limpa,
Nome Origem, escrito em letras pequenas, como se fosse segredo de alguém chique. Tinha conseguido entrar em 2 lojas de produtos artesanais em Pinheiros e, em seguida, numa rede de mercados premium que estava expandindo para São Paulo. O comprador da rede tinha experimentado o quindim numa feira no Ibirapuera e mandado o WhatsApp para ela às 11 da noite. Quantas unidades você consegue entregar por semana? Ela tinha calculado errado na resposta. Prometeu um número que ainda não conseguia entregar. Ficou 1 semana dormindo 4 horas por noite para honrar o pedido, mas honrou. O Gustavo, que agora tinha 8 anos, perguntou numa manhã: Mãe, a gente vai conseguir uma casa de verdade? Viviane estava embalando caixas. Não parou. Já estamos providenciando. Quanto tempo? Ela parou. Olhou para ele. Não muito. Ela não estava mentindo dessa vez. 2 anos depois daquela quinta-feira de garoa, Viviane Carvalho chegou de metrô na Estação Paulista, subiu a escada rolante com uma pasta de couro preto debaixo do braço e entrou no prédio comercial da Avenida Paulista como se tivesse feito aquilo a vida toda. Não tinha. A primeira vez que ela entrou num prédio assim sozinha foi 8 meses atrás, tremendo por dentro enquanto segurava o queixo firme por fora. A recepcionista da Arcturus Capital olhou para ela com aquele sorriso ensaiado de quem recebe muita gente importante e precisa fingir que trata todo mundo igual. Drá, Viviane? É, disse Viviane. Ainda estava se acostumando com o Drá, que o Rodrigo tinha insistido para ela usar. Você é administradora formada. Usa o título. Faz diferença na sala. Fazia. A Arcturus era um fundo de impacto focado em marcas brasileiras com potencial de escala. Tinham descoberto a Origem, por acaso, um dos sócios tinha comprado um kit de presentes de fim de ano para a equipe e a marca tinha chegado até ele. Ele tinha ligado para a distribuidora. A distribuidora tinha dado o contato direto de Viviane. O sócio tinha ligado, achando que ia falar com uma assistente, e ela mesma tinha atendido. A reunião tinha sido marcada para 15 minutos. Durou 1h40. Agora, 2 meses depois dessa primeira reunião, Viviane estava de volta para assinar. O Leonardo Furtado, sócio-diretor da Arcturus, pôs a proposta na mesa e disse: 30% da Origem, por 8 milhões, mais aporte de capital para a expansão. Vocês chegam em 50 pontos de venda em 18 meses. 50. Viviane olhou para o número por 2 segundos. Pensou no caderno da pensão. No Eduardo com a língua para fora, tentando fazer o laço. Fechado, ela disse. O que Viviane não sabia naquele dia, e o que Leonardo Furtado sabia, mas não era obrigado a dizer, é que a Arcturus Capital estava em negociação paralela com o Grupo Andrade faz 6 meses. O mesmo fundo que Marcos precisava para fechar o maior aporte da história do grupo. Não era conflito de interesse, tecnicamente, eram setores diferentes. Andrade era varejo e alimentação industrializada. Origem era confeitaria premium artesanal. Não competiam. Ainda, o detalhe que ninguém tinha conectado ainda é que a expansão da Origem para 50 pontos de venda ia incluir lojas próprias em shoppings. E o Grupo Andrade tinha uma rede de quiosques de confeitaria em shoppings que estava estagnada faz 3 anos. Não competiam. Ainda. Priscila agora tinha 19 anos e o título informal de gerente de produção, embora Viviane ainda não tivesse formalizado porque achava cedo demais erro que Rodrigo apontou e ela anotou para corrigir. A cozinha tinha saído do compartilhado e virado um galpão alugado em Osasco com 8 funcionárias, câmara fria, e um sistema de rastreamento de pedidos que a própria Viviane tinha desenhado numa planilha antes de contratar alguém para transformar em software. A primeira loja física tinha aberto 3 meses antes da reunião com a Arcturus. 42 metros quadrados em Pinheiros, fachada de madeira clara, sem logo grande, só Origem em letras de bronze, pequenas acima da porta. A fila na inauguração tinha dado volta no quarteirão. Viviane tinha ficado dentro da loja o dia todo, de avental,
e saído só quando o Eduardo ligou pedindo para buscar ele na casa da Fernanda. Depois da Arcturus, vieram mais 6 lojas em 4 meses. Cada uma diferente da anterior. Viviane tinha uma regra: nenhuma loja igual à outra, mesma identidade, outro ambiente, porque ela sabia, de ouvido, que as pessoas voltam para um lugar que parece feito só para elas. O Gustavo, 10 anos agora, tinha virado o assistente não oficial de rede social da marca. Ele filmava as embalagens com o celular velho da mãe e ela postava sem filtro. As pessoas curtiam a autenticidade. Curtiam mais ainda quando ela aparecia de vez em quando nos stories falando sobre algum ingrediente, sempre de avental, sempre com alguma coisa no fogão atrás. Ela nunca falou sobre o casamento, nunca falou sobre os 2 anos anteriores, não por vergonha, por estratégia e um pouco por uma dor que ainda não tinha nome. Foi a assessora de imprensa do Grupo Andrade quem primeiro viu o artigo. Uma publicação de varejo tinha feito uma matéria sobre marcas de confeitaria premium em São Paulo e tinha colocado a Origem como a aposta mais sólida do segmento nos últimos 2 anos. Tinha foto da loja de Pinheiros. Tinha uma linha sobre a fundadora. Viviane Carvalho, administradora, mãe de 2, que começou a marca num quarto de pensão 2 anos atrás. A assessora mandou o link para o Marcos sem comentário, só com um ponto de interrogação. Marcos leu a matéria 2 vezes. Ficou olhando para a foto da loja. Depois pegou o celular e ligou para a mãe. "Você viu?" ele disse. Neuza disse: "Vi. Ela tem 9 lojas." "Eu vi, Marcos. A Arcturus está por trás." Silêncio. E aí Neuza disse uma coisa que revelou mais do que ela pretendia. Isso não muda nada, mas mudava. Porque Marcos sabia que a Arcturus, o mesmo fundo que estava prestes a aportar no Grupo Andrade, tinha escolhido também apostar na ex-esposa que ele tinha expulsado de casa com uma assinatura falsa. E se alguém na Arcturus conectasse os pontos, a due diligence do aporte poderia virar uma conversa muito diferente. Ele apareceu na loja de Pinheiros numa terça-feira de manhã, 40 minutos antes da abertura. Viviane estava dentro, arrumando a vitrine, quando ouviu a batida no vidro. Levantou a cabeça. Ficou olhando para ele pela porta fechada por uns 3 segundos, o mesmo tempo que tinha ficado olhando para a caixa de papelão na calçada 2 anos antes. Abriu a porta. "A loja abre às 10. Ela disse: "Eu sei." Marcos estava de terno, sem gravata, o jeito que ele usava quando queria parecer que estava relaxado. Ela conhecia aquele terno. "Posso entrar? Tá dentro do horário do meu expediente?" Ele entrou mesmo assim. Ela não se moveu da porta. Ele ficou olhando para o ambiente à madeira, as prateleiras com as caixinhas de craft, o balcão de mármore branco, o cheiro de baunilha e caramelo que impregnava o ar. Ficou um tempo assim, de costas para ela. Depois se virou. "Você construiu isso tudo em 2 anos?" "Sim, Viviane. Se você veio pedir acordo, fala com o Rodrigo Melo. Você tem o número." Ele franziu a testa. "Rodrigo Melo é seu advogado?" E uma pausa. Alguma coisa passou pelo rosto dele que ela não conseguiu ler, e isso a incomodou, porque ela achava que tinha aprendido a ler o rosto dele. "Não vim falar de acordo. Vim falar dos meninos. Os meninos estão bem." Ela voltou para a vitrine, pegou a pinça, continuou arrumando as caixinhas. "Gustavo está indo bem na escola nova. Eduardo ainda tem pesadelo de vez em quando, mas está melhorando. Você saberia disso se tivesse ligado nos últimos 4 meses." O silêncio dele teve peso. "Eu sei que fiquei ausente," ele disse. "Marcos." Ela parou. Pôs a pinça no balcão. Se virou para ele com uma calma que tinha levado 2 anos para construir. "Você não ficou ausente. Você sumiu. Tem diferença. Ausente é quando a vida atrapalha. Você escolheu." Ele não respondeu imediatamente. Quando falou, a voz tinha mudado de registro, não era mais o CEO. Era outra coisa, mais antiga. "Minha mãe, para." A palavra saiu baixa demais para ser calma. "Você tem 40 anos. Para de usar a sua mãe como resposta." Ele ficou olhando para ela. E por um segundo só, Viviane viu alguma coisa no rosto dele que parecia quase reconhecimento.
como se ele estivesse vendo uma pessoa que ele não esperava encontrar ali. Então ele disse: a Arcturus vai fechar com vocês dois ao mesmo tempo. Você sabia disso? Ela sabia. Leonardo Furtado tinha mencionado brevemente, com aquele cuidado de quem está navegando numa situação delicada. Ela tinha dito que não era problema dela. Sei, disse ela. E você acha que não cria conflito? Você e eu somos setores diferentes, Marcos. Por enquanto. Ele reconheceu a provocação. Os olhos dele estreitaram 1 milímetro. O que significa por enquanto? Ela pegou a pinça de volta. Significa que a loja abre às 10. Você quer alguma coisa antes de ir? Ele foi. Mas voltou não fisicamente, mas nos movimentos que ela começou a notar nas semanas seguintes. Um dos fornecedores dela de embalagem recebeu uma proposta de contrato de exclusividade do Grupo Andrade que tornaria impossível continuar fornecendo para a Origem. O fornecedor ligou constrangido para avisar. Viviane agradeceu, desligou e passou as próximas 3 horas ligando para outros fornecedores até fechar parceria com um em Curitiba que entregava mais rápido e cobrava menos. Uma das suas melhores confeiteiras recebeu uma proposta de emprego-salário 50% maior, benefícios, horário fixo. A confeiteira foi contar para Viviane antes de aceitar ou recusar. Viviane disse: eu não consigo igualar agora, mas em 6 meses consigo. Você decide se vale esperar. A confeiteira esperou. A terceira jogada foi mais sofisticada. Um perfil anônimo começou a deixar avaliações negativas coordenadas nas páginas das lojas Origem. 10 avaliações de 1 estrela em 3 dias, todas com linguagem parecida, todas de perfis criados recentemente. Priscila identificou o padrão e mostrou para Viviane. Viviane ficou olhando para a tela por um momento. Depois disse: documenta tudo, data, hora, texto, perfil, manda para o Rodrigo. A gente vai processar, a gente vai guardar. Por enquanto estava virando o ritmo do jogo dela. O que aconteceu na 5ª semana depois da visita de Marcos foi o tipo de coisa que parece pequena até você entender o que significa. A Priscila foi buscar uma encomenda de ingredientes num atacadista que a Origem usava. Faz 1 ano açúcar refinado especial, cacau de origem, baunilha de Madagascar. O gerente do atacadista disse que iam ter que revisar os termos do contrato porque tinham firmado parceria estratégica com um grupo maior e precisavam priorizar o volume deles. Priscila ligou para Viviane do estacionamento do atacadista. Viviane estava numa reunião com Leonardo Furtado da Arcturus quando o celular vibrou. Ela olhou para o número, pediu licença e atendeu. Ouviu Priscila. Ficou quieta por 5 segundos. Depois disse: tá bom, eu resolvo. Pode voltar. Desligou. Voltou para a reunião. Leonardo perguntou: tudo bem? Ela disse: preciso te falar uma coisa sobre o Grupo Andrade. Leonardo ficou quieto. Então disse, devagar: e eu preciso te falar uma coisa também. O que Leonardo contou nos próximos 20 minutos mudou a geometria de tudo o que estava acontecendo. O aporte do Grupo Andrade estava travado. A due diligence da Arcturus tinha levantado uma questão sobre a estrutura societária, especificamente sobre um acordo pré-nupcial que aparecia nos documentos do grupo e que um dos analistas tinha sinalizado como potencialmente contestável. A Arcturus havia pedido esclarecimentos. O Grupo Andrade havia respondido com documentação, mas um dos analistas, uma mulher jovem, meticulosa, que tinha estudado direito antes de migrar para finanças, tinha pedido para verificar a autenticidade da assinatura no documento original. Por que ela pediu isso? Viviane perguntou, com uma calma que não estava sentindo, porque ela achou a data estranha. O documento foi lavrado num cartório aqui em São Paulo, mas a pessoa que supostamente assinou você não aparece em nenhum registro de São Paulo naquele dia. Ela puxou câmeras de pedágio. Você viajou de carro para Curitiba 2 dias antes. Viviane respirou fundo. 2 anos.
2 anos ela tinha guardado aquilo, a passagem, a nota do hotel, as fotos com data e localização, esperando ter força suficiente, dinheiro suficiente, momento suficiente. E agora a prova tinha chegado por um caminho que ela nunca tinha previsto. Uma analista meticulosa, numa due diligence que não tinha nada a ver com ela. O que acontece com o aporte do Grupo Andrade? Ela perguntou, travado indefinidamente até resolverem a questão do documento. Leonardo juntou as mãos na mesa. Viviane, eu preciso saber, você tem evidência de que essa assinatura é falsa? Tenho, ela disse. Desde o primeiro mês, a ligação de Marcos chegou naquela mesma noite, às 22 horas. Viviane estava em casa, um apartamento de 2 quartos em Perdizes, que ela tinha alugado 6 meses antes, com uma varanda pequenininha onde ela tomava café de manhã antes de acordar os meninos. Ela atendeu. Você falou com a Arcturus, ele disse. Não era pergunta. A Arcturus falou comigo primeiro. Silêncio. Depois. Viviane, a gente pode resolver isso sem processo. Ela ficou olhando para o escuro lá fora. Embaixo, a rua de Perdizes tinha aquele movimento manso de noite de semana. Você disse a mesma coisa para minha sogra dizer no interfone 2 anos atrás. Seja sensata. Lembra? Isso foi um erro. Qual parte? Ela perguntou com genuína curiosidade. Forjar minha assinatura? Me jogar na rua com 2 filhos? Ou só a parte em que não funcionou do jeito que você planejou? Eu não planejei tudo, Marcos. A voz dela tinha ficado muito quieta. Não me explica o que você planejou ou não planejou. Fala com o Rodrigo Melo. Ela desligou. Ficou sentada no escuro da varanda por um tempo. Não estava trêmula. Não estava com raiva, pelo menos não, do jeito que a raiva costumava chegar antes, quente e sem direção. Era uma coisa mais fria, mais limpa, a clareza de quem finalmente tem todas as peças na mão e sabe exatamente onde cada uma encaixa. O que Marcos não sabia, o que ninguém sabia ainda, é que a assinatura falsa tinha sido ideia dele, não de Neuza. Viviane tinha descoberto isso 3 semanas antes, quando Rodrigo conseguiu o depoimento do tabelião do cartório, um homem de 60 e tantos anos que estava se aposentando e que, diante da perspectiva de responder por falsidade ideológica, decidiu que a lealdade ao Grupo Andrade não valia tanto assim. O tabelião tinha dito que recebeu instruções diretas de Marcos, não de Neuza, de Marcos. Por 2 anos, Viviane tinha achado que a mãe era a arquiteta de tudo e Marcos era um filho que tinha obedecido. Descobrir que era o contrário tinha doído de um jeito diferente, mais fundo, mais silencioso. Como encontrar uma trinca numa parede que você achava que era sólida. Ela tinha ficado uma tarde inteira processando. Depois tinha guardado. Agora era a hora de usar. Se você tivesse no lugar da Viviane, você teria aceitado o acordo? Ou teria chegado até o fim como ela? Me conta nos comentários e me fala de onde você está assistindo agora, que horas são aí. A reunião que Rodrigo marcou com os advogados do Grupo Andrade foi numa sala de conferência num escritório do Itaim, neutro, território de ninguém. Marcos veio com 2 advogados e o diretor jurídico do grupo. Rodrigo veio com Viviane e uma pasta fina que tinha mais peso do que o tamanho sugeria. Foram direto ao ponto. O advogado-chefe do Grupo Andrade, um homem de cabelo grisalho, que claramente cobrava caro por hora, disse que o grupo estava aberto a uma composição amigável que reconhecesse eventuais irregularidades processuais no documento original. Rodrigo disse, que bom, vamos começar pelo depoimento do tabelião. O advogado-chefe parou de escrever. Rodrigo colocou na mesa a cópia do depoimento. Colocou as fotos com geolocalização de Curitiba. Colocou o registro de pedágio. Colocou o extrato de hospedagem. Colocou, por último, uma análise grafológica contratada por iniciativa própria 8 meses antes, que confirmava que a assinatura no acordo pré-nupcial não correspondia ao padrão caligráfico de Viviane Carvalho. O silêncio na sala durou uns 15 segundos. Marcos ficou olhando para a mesa. Ele não olhou para Viviane em nenhum momento daqueles 15 segundos. O advogado-chefe disse, num tom 20 graus mais frio do que antes, precisamos de uma pausa. Claro,
disse Rodrigo. Na pausa, Viviane foi ao banheiro. Ficou um momento olhando para o próprio rosto no espelho. Não estava comemorando. Ainda não. Tinha aprendido, nesses 2 anos, que o jogo não acaba até a última peça estar no lugar. Ainda tinha uma peça faltando, e essa peça era Neuza. A pausa durou 40 minutos. Quando os advogados do Grupo Andrade voltaram para a sala, o tom tinha mudado de composição amigável para algo que Viviane reconheceu imediatamente. Era o tom de quem ainda tem uma carta na manga e quer que você saiba disso sem revelar qual é. O advogado-chefe colocou um documento novo na mesa. O Grupo Andrade está disposto a reconhecer a irregularidade no documento original e a propor uma compensação financeira, ele disse. Mas, em troca, pedimos que a senhora assine um termo de confidencialidade que impeça qualquer divulgação pública sobre os eventos relacionados ao processo de separação, incluindo qualquer informação que possa ter sido obtida durante a due diligence da Arcturus Capital. Rodrigo leu o documento. Viviane leu por cima do ombro dele. Era inteligente, reconhecia o erro sem nomear o crime. Oferecia um número, ela leu o número e respirou uma vez e em troca pedia que tudo ficasse dentro de 4 paredes. Marcos ficaria com a reputação intacta. O aporte da Arcturus poderia ser destravado. A assinatura falsa viraria uma irregularidade processual enterrada num acordo selado. Rodrigo olhou para ela. Ela sacudiu levemente a cabeça. Ele se virou para o advogado-chefe. Obrigado pela proposta. Minha cliente não assina. O advogado-chefe tirou os óculos. Doutora Viviane, esse número é generoso. É, disse ela, e não é suficiente. Marcos falou pela primeira vez desde que voltaram da pausa. A voz estava diferente, não era a voz do CEO. Não era a voz do ex-marido na loja de Pinheiros. Era uma voz que ela mal reconhecia, mais antiga e mais cansada. O que você quer, Viviane? Ela olhou para ele. Era a segunda vez em toda a reunião que os olhos dele se encontravam de verdade. Quero que a Neuza esteja aqui amanhã, ela disse. Rodrigo achou que era erro. Disse isso no carro, na volta. Você já tem o que precisa para ganhar no judicial, ele disse. Tabelião, grafologia, geolocalização. Você ganha. Por que chamar a Neuza? Porque ela acha que foi ideia dela, disse Viviane, olhando pela janela enquanto a Paulista desfilava lá fora com aquela luz alaranjada de fim de tarde. E ela precisa saber que não foi. Rodrigo ficou quieto um momento. Isso é pessoal. É. Ela continuou olhando para a janela. Mas também é estratégico. Deixa eu te explicar por quê. Neuza Andrade chegou no dia seguinte às 2 da tarde, 15 minutos antes do horário marcado. O que era exatamente o tipo de coisa que Neuza fazia, chegava antes para ocupar o espaço primeiro, para já estar instalada quando os outros entrassem. Tinha 72 anos, cabelo branco, impecavelmente escovado, anel de esmeralda, que ela usava desde que o marido morreu, e aquela postura de quem nunca precisou pedir desculpa por nada na vida. Quando Viviane entrou na sala, Neuza a olhou da cabeça aos pés com aquela rapidez discreta, que era mais devastadora do que qualquer comentário aberto. Viviane, disse ela, não era cumprimento. Era identificação. Como se estivesse confirmando que o item correto tinha chegado. Dona Neuza. Viviane puxou a cadeira e sentou sem esperar ser convidada. Obrigada por vir. Marcos estava num canto da sala, de pé, com aquela postura de quem não sabe se pertence à mesa ou à parede. O advogado-chefe começou a introduzir o contexto da reunião e Neuza o interrompeu com a mão. Eu sei por que estou aqui. Vamos ao ponto. Ótimo, disse Viviane. Então vamos começar por uma pergunta simples. Dona Neuza, a senhora sabia que a assinatura no acordo pré-nupcial era falsa? Neuza não piscou. Eu sabia que havia um acordo pré-nupcial. Os detalhes da execução não eram da minha alçada. Da alçada de quem eram, uma pausa pequeníssima. Do departamento jurídico do grupo. Do departamento jurídico. Viviane abriu a pasta. Interessante, porque o tabelião afirmou em depoimento que recebeu instruções diretas de Marcos, não do jurídico, de Marcos pessoalmente.
O primeiro sinal de que alguma coisa tinha mudado no rosto de Neuza foi tão sutil que alguém desatento teria perdido. 1 milímetro de tensão no canto da boca. Não era surpresa. Era reconhecimento de que uma informação que ela achava confinada tinha escapado do confinamento. Marcos sempre teve autonomia nas decisões do grupo, disse Neuza. Tinha, concordou Viviane. Mas a senhora não sabia que tinha sido ele, e não a senhora, quem deu a instrução. Até agora, silêncio. E foi nesse silêncio que Viviane viu a peça encaixar não no rosto de Neuza, mas no rosto de Marcos. Ele estava olhando para a mãe com uma expressão que ela nunca tinha visto nele. Era a expressão de alguém esperando um julgamento. Por 2 anos, Viviane tinha achado que Marcos era o instrumento e Neuza era a arquiteta. Tinha ficado com raiva dos dois igualmente, mas com raiva de naturezas diferentes, de Neuza pelo poder, de Marcos pela fraqueza. Descobrir que era o contrário tinha doído diferente. E agora ela entendia por quê. Marcos tinha agido sozinho porque tinha medo, não de Viviane, de Neuza. Tinha forjado a assinatura, expulsado a esposa, arrumado a estrutura societária, tudo antes de contar para a mãe, tudo tentando provar que conseguia resolver o problema do aporte sem precisar de instrução materna. Era uma ironia que Viviane só conseguiu ver claramente agora. O homem que a tinha jogado na rua para parecer capaz tinha revelado, com esse ato, exatamente o quanto não era. Marcos, disse Neuza, com uma voz que tinha esfriado 3 graus. Você me disse que o acordo era legítimo. Marcos não respondeu imediatamente. Quando falou, foi para Viviane, não para a mãe. Eu precisava que o aporte fechasse. E eu precisava que você não tivesse participação nos bens antes do fechamento. Então você forjou minha assinatura. Ele parou. Começou de novo. Eu tomei uma decisão errada. Você tomou uma decisão criminosa, disse Rodrigo, com a neutralidade de advogado que é mais cortante do que qualquer emoção. O advogado-chefe do Grupo Andrade abriu a boca. Neuza fez o mesmo gesto de mão que tinha feito antes, e ele fechou. Neuza ficou olhando para o filho por um longo momento, aquele tipo de olhar de mãe que não precisa de palavras porque tem décadas de história carregando o peso. Então se virou para Viviane. O que você quer? Disse Neuza. Não era a mesma pergunta que Marcos tinha feito no dia anterior. Era mais direta, mais velha, vinha de um lugar que reconhecia que o jogo tinha mudado de mesa. Viviane pôs as mãos sobre a pasta fechada. Quero a dissolução do casamento reconhecida sem o acordo pré-nupcial fraudado, com partilha real dos bens adquiridos durante o casamento. Quero guarda compartilhada com residência principal dos meninos comigo e pensão alimentícia em valor a ser negociado pelo Rodrigo. Ela fez uma pausa. E quero que o Grupo Andrade não interfira mais nos fornecedores, funcionários ou avaliações online da origem. Neuza disse, e o processo criminal pelo documento falso fica na gaveta, disse Viviane, enquanto os termos forem cumpridos. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros silêncios daquela reunião. Era o silêncio de quando todo mundo na sala entende ao mesmo tempo que o centro de gravidade mudou. Neuza se levantou, olhou para Viviane com uma expressão que Viviane passou um segundo inteiro tentando decifrar. Não era admiração exatamente, não era raiva, era algo mais parecido com o reconhecimento tardio de uma adversária que você subestimou. Você mudou, disse Neuza. Eu precisei, disse Viviane. Neuza pegou a bolsa. Os termos serão analisados. Olhou para o filho uma vez, rápida, e saiu. Marcos ficou na sala depois que todo mundo saiu. Viviane estava guardando os documentos na pasta quando percebeu que ele não tinha saído com os advogados. Pode ir, ela disse, sem levantar a cabeça. Eu sei. Ele não foi. Ela fechou a pasta. Ficou de pé, mas não se moveu em direção à porta. Houve um silêncio que não era hostil, nem confortável. Era o silêncio de 2 pessoas que compartilharam um quarto durante 8 anos e ainda não sabem como ocupar um espaço neutro juntas. Eu errei, ele disse. Não o modo como o advogado usa essa palavra. De verdade. Viviane olhou para ele. Eu sei, isso não, Marcos. Ela pôs a pasta debaixo do braço.
Não precisa me convencer de que você errou. Eu sei que você errou. O que eu precisei aprender nesses 2 anos é que o erro de outra pessoa não define o que acontece comigo. Uma pausa. Você me fez um favor sem querer. Eu precisava sair daquela vida, não do jeito que saí, mas precisava sair. Ele ficou olhando para ela com aquela expressão que tinha aparecido na loja de Pinheiros, aquela coisa parecida com reconhecimento tardio. Os meninos estão bem? Tão ótimos. Posso ligar para eles essa semana? Ela considerou. Não por crueldade, por cálculo real. Pode. Liga sábado de manhã. O Eduardo ainda acorda cedo. Ela se virou para a porta. Parou, mas não se virou de novo. Marcos. A próxima vez que tiver um problema de estrutura societária, contrata um advogado decente. Não forja assinatura de mulher. E saiu. 3 semanas depois, os termos foram assinados. Não foi rápido nem limpo. Houve uma rodada de contrapropostas. Uma noite em que Rodrigo ligou às 11 da noite com uma modificação que ela quase recusou. Uma manhã em que ela ficou meia hora parada na varanda de Perdizes, com o café esfriando na mão, pesando se o que estava na mesa era o que ela precisava ou só o que estava disponível. Aceitou. Não por cansaço, porque era justo, e ela tinha aprendido a diferença entre justo e perfeito. A partilha foi real, a pensão foi estabelecida, a guarda foi compartilhada com residência principal com ela, visitas ao pai. Nos fins de semana alternados, o Gustavo tinha pedido para poder ir ao apartamento do pai também durante a semana às vezes, e Viviane tinha dito que sim, sem hesitar, porque ela sabia separar o que o Marcos tinha feito para ela do que os meninos precisavam do pai deles. Isso tinha sido a coisa mais difícil de aprender, mais difícil do que qualquer fórmula de brigadeiro, mais difícil do que qualquer planilha de fornecedor. A 10ª loja da Origem abriu num sábado de maio, em Moema, e dessa vez Viviane não ficou de avental dentro da loja o dia todo. Ficou do lado de fora por uns 5 minutos, antes de abrir, olhando para a fachada. A madeira clara, o bronze pequeno com o nome, a vitrine com as caixinhas de craft arrumadas em arco. Priscila chegou do lado dela. Tinha 20 anos agora, título formal de gerente de produção, e um orgulho discreto que ela carregava com a mesma postura que Viviane carregava o dela. 10, disse Priscila. 10, confirmou Viviane. 40 para ir. Viviane não disse nada. Sorriu não o sorriso de quem está posando para foto, mas aquele sorriso pequeno de quem está tendo um pensamento bom em silêncio. O Eduardo chegou correndo pelo calçadão, com o Gustavo 2 passos atrás, tentando parecer que não estava correndo também, porque tinha 12 anos, e 12 anos é velho demais para correr em público. Eduardo agarrou o braço dela. Mãe, abre logo, tô com fome. Você comeu antes de sair. Comi. Mas aquele cheiro, ele apontou para a loja com a expressão de quem não pode ser responsabilizado pelas próprias reações ao cheiro de caramelo. Viviane abriu a porta. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, ela abriu o caderno velho da pensão. Tinha guardado ele não por sentimentalismo, ou não só, mas porque achava importante ter o rastro de onde tinha começado. Virou até a página com o número 3.200 riscado e as palavras 50 escritas sem explicação. Escreveu do lado: 10, faltam 40. Fechou o caderno. Apagou a luz. 5 meses depois, durante a inauguração da 14ª loja, essa em Campinas, a primeira fora de São Paulo, Leonardo Furtado da Arcturus apareceu com uma pessoa que Viviane não conhecia. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, roupa simples, o tipo de pessoa que não precisa de sinal externo para ocupar espaço. Viviane, essa é a Marta Silveira, disse Leonardo. Ela tem uma rede de franquias de alimentação com presença em 12 estados. Quer conversar com você sobre um modelo de expansão. Viviane apertou a mão da Marta. A Marta tinha aperto firme e olhos que avaliavam sem serem delicados. 50 lojas, disse a Marta, sem preâmbulo. Viviane ficou olhando para ela. Como você sabe disso? O Leonardo me contou. A Marta pegou uma das caixinhas de craft da vitrine, virou na mão, leu a etiqueta. 50 lojas próprias ou 50 pontos de venda no total. 50 lojas,
disse Viviane, com a cara da origem, não franquia de corredor de shopping. A Marta pôs a caixinha de volta. Olhou para Viviane com aquele olhar de quem acabou de confirmar uma hipótese. Então vai precisar de uma estrutura de expansão diferente da que você tem agora. Sei disso. E de uma sócia que já errou todos os erros que você ainda vai errar. Viviane ficou em silêncio por um momento. Olhou para a loja fila do lado de fora. Priscila atrás do balcão treinando duas funcionárias novas. As caixinhas de craft na vitrine com aquele laço de cetim que tinha começado por R$ 2 na Feira da Liberdade. Me manda uma proposta, disse Viviane, detalhada, sem pressa. A Marta acenou com a cabeça. Sem pressa. Pegou uma das caixinhas do brigadeiro de pistache, provou e ficou quieta uns 3 segundos. Depois disse, você vai chegar em 50. Não era elogio, era avaliação. E por isso Viviane acreditou. Naquela noite, Marcos ligou para o Gustavo às 7, como tinha virado hábito aos sábados, mas era sexta, e ele ligou mesmo assim. Gustavo atendeu, conversou uns 10 minutos e devolveu o celular para a mãe quando acabou. Ele quer falar com você. Viviane olhou para o celular. Atendeu. Soube que abriu em Campinas, disse Marcos. Soube como? Vi no Instagram do Eduardo. Ela quase riu. Ele não deveria ter Instagram ainda. Ele tem desde os 9, Viviane. Você não sabia? Eu sabia. Fingi que não sabia. Uma pausa. O que você queria? Ele ficou quieto um segundo. Depois disse, parabéns. Ela não respondeu imediatamente. Ficou segurando o celular, olhando pela janela da varanda, a rua de Perdizes, lá embaixo, com aquela luz amarelada de poste. Obrigada, ela disse, e desligou antes que a conversa pudesse virar outra coisa. Ficou na varanda mais um pouco. O café tinha esfriado de novo, ela sempre esquecia o café. Bebeu assim mesmo. Pensou no caderno, pensou no número, 50. 36 ainda faltavam, mas o ritmo já era outro, o chão já era outro, e ela era completamente outra, de um jeito que a versão dela de 2 anos atrás, olhando para a caixa de papelão na calçada, não conseguiria nem imaginar. Não tinha sido bonito, não tinha tido música de fundo, tinha tido muito café frio, muito sono perdido, muito medo que ela engoliu sozinha no escuro enquanto os meninos dormiam do lado. Mas tinha sido dela. Cada passo, cada erro, cada loja dela. E isso, ela pensou, é o tipo de coisa que ninguém consegue forjar à assinatura. Se você chegou até aqui, me fala nos comentários. Qual foi o momento que mais te pegou nessa história? Foi quando ela abriu a porta da loja e encontrou o Marcos do lado de fora? Foi quando o tabelião falou? Ou foi aquela cena do Eduardo com a língua para fora, tentando fazer o laço? Me conta. A gente lê todos os comentários, de verdade, e faz diferença saber o que chegou em você. Me fala também de onde você está assistindo e que horas são aí. Se você não é inscrito ainda, aperta inscrever agora, porque toda semana tem história nova com essa mesma energia. E manda essa história para alguém que precisa ouvir hoje. Sabe aquela pessoa que está passando por uma virada difícil e às vezes precisa lembrar que do outro lado tem algo sendo construído? Manda para essa pessoa. Um like também ajuda mais gente a encontrar essa história.